A instrução group by permite agrupar elementos por determinadas colunas. É uma espécie de esmagamento de informação no sentido de termos uma agregação ali de resultados. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui uma query e esta query basicamente significa o quê? Eu vou aqui executar e vamos ter aqui um resultado que eu vou passar a explicar. Nós temos um select e depois pedimos para contar quantos sócios e a cidade, isto é, nós queremos saber quantos sócios, neste caso podemos colocar aqui total, vamos refrescar aqui novamente, e temos aqui o total e a cidade. Agora reparem o que é que acontece, é o seguinte, se eu não colocar aqui rigorosamente nada, e fizer aqui um processamento, ele vai me dizer que existem 500 sócios, que são o número total de sócios na minha base de dados, e a cidade é Montijo. Bom, porquê que ele foi buscar a cidade de Montijo? Eventualmente porque até é a primeira cidade que aparece nos nossos sócios. Eu não sei se é, se não é, mas aqui está. Podemos confirmar que, de facto, no sócio número 1, a cidade à qual ele pertence é Montijo. Ora, esta query não faz qualquer sentido. Então, o que é que nós podemos pedir ao SQL? Que agrupe por cidade. Então, o que ele vai fazer é calcular o total de sócios, mas ao pedir a cidade e ao pedir para que seja agrupado por cidade, ele vai automaticamente dizer-nos quantos sócios existem por cada uma das cidades que estão registadas na nossa base de dados. Daí que agora nós possamos ter então este resultado indicando que, por exemplo, em Abrantes existem 6 sócios, em Águeda existem 4, em Albufeira existem 6 e por aí fora. Obviamente que nós podemos aqui fazer o group by e colocar aqui, antes disto, o order by cidade, ASC, o que significa, neste caso vamos ter um erro, ok, tranquilo. Vamos colocar aqui group by cidade e então vamos colocar, não desta forma, mas sim, o order by cidade, ASC. Ok? Então nós temos agora a possibilidade de verificar pelas cidades ordenadas de forma alfabética. Bom, o que é que acontece aqui? Se eu não tivesse colocado aqui o cidade, o resultado iria voltar a aparecer, mas eu não iria conseguir identificar quais eram as cidades que estávamos aqui a referir. Por conseguinte, eu coloco aqui cidade para podermos ter essa informação. Vamos imaginar que nós queríamos saber a quantidade de donativos que cada sócio deu, ok? A quantidade, não o somatório dos donativos, mas sim a quantidade. Bom, então neste caso, eu vou colocar aqui esta query. E reparem, ela diz o seguinte, selecionar o ID do sócio. Poderíamos colocar aqui inclusive o nome. Depois temos aqui o count do ID do donativo. O que é que isto significa? Vai contar quantas linhas existem para a cláusula que depois vem a seguir. As número de donativos, a quantidade de donativos e não o somatório do valor, ok? Só quantas vezes é que este sócio fez um donativo. E depois eu digo, ok, da tabela de donativos, neste caso eu aqui não posso colocar o nome porque o nome não pertence à tabela de donativos, mas depois poderemos fazê-lo. E depois peço para agrupar pelo ID do sócio. Ora, o que vai acontecer então aqui, quando eu agora executar, é que nós vamos ter aqui os IDs dos sócios e à frente a quantidade, o número de vezes que cada um dos sócios procedeu à doação de uma determinada quantia. Vamos aqui tentar apresentar, para além do ID do sócio, o nome. O que é que nós teremos que fazer? Bom, aqui nos donativos nós também teremos que acrescentar que queremos informações da tabela dos sócios. Aqui no ID sócio nós teremos que colocar sócio, ou neste caso sócios.id sócio, count de ID donativo, vamos deixar ficar assim, como número de donativos, from ID donativos, etc, etc. Bom, se nós agora formos aqui refrescar a nossa query, reparem o que é que vai acontecer, ela vai ficar aqui à espera de encontrar informação e vai acabar por encontrar informação, mas com alguma dificuldade e com números que não nos dizem rigorosamente nada. Bom, vamos aqui verificar o seguinte, eu vou colocar aqui group by sócios.id sócio, ok? Neste caso agora, o que eu vou necessitar aqui, no entanto, é de colocar uma cláusula que relacione as duas tabelas. Então, where sócios.id sócio, sócio, é igual a donativos.id sócio. Vamos verificar então, eu agora vou pedir para que
me seja apresentado os resultados e voltamos a ter então o mesmo valor que tínhamos antes, mas agora com a possibilidade de podermos colocar aqui sócios.nome, ok? E uma vírgula. E agora eu posso ir buscar também o nome do sócio, porque eu tive que ir buscar informações às duas tabelas da minha base de dados. Imaginemos agora que, em vez do número de donativos, nós queremos perceber a quantia total de donativos. Bom, nós temos esta query aqui que podemos alterar da seguinte forma. Aqui, em vez do count, vamos colocar sum e vamos colocar aqui a quantia. E o resto, vamos também colocar aqui total, doado, ok? Vamos aqui pedir para que seja executada a query e reparem o que é que vai então acontecer. Nós temos agora não o total de vezes em que os donativos foram dados, mas a quantidade total de donativos. Obviamente que a partir daqui nós podemos fazer aqui algumas queries no sentido de mostrar, por exemplo, se quando a nossa soma for superior ou igual a x, por exemplo. No entanto, para que isso aconteça, nós não vamos poder utilizar o where aqui, ok? Porque o where no sum não irá funcionar como nós pretendemos. O where irá funcionar aqui com uma palavra alternativa chamada having. Vamos imaginar que, a partir desta query que nós aqui temos, queremos obter apenas os resultados dos donativos que foram superiores a 3.000, por exemplo, ok? Então o que nós podemos colocar aqui agora é having, ok? Vamos chamar aqui total doado maior ou igual a 3.000. Vamos aqui executar e, como podem observar, eu passo a ter neste momento então os resultados da minha query. Neste caso, aqui o where, como já existe ali, e não podemos utilizar aqui o and nem novamente o where total doado maior ou igual a 3.000. No caso da existência de mecanismos de agregação, como é o caso do sum, do AVG ou do count, nós temos que, depois do agrupamento, temos que colocar o having, ok? Então, fica aqui exemplificado o having. Eu vou mostrar mais alguns exemplos muito simples. Por exemplo, vamos tentar ver aqui o total de donativos dos sócios cujo ID é menor ou igual a 10. Portanto, dos 10 primeiros sócios. Então eu vou colocar select o ID do sócio, vou apenas aqui trabalhar com a tabela dos donativos, vou contar o número de donativos como total de donativos e vamos dizer que queremos agrupar pelo ID do sócio, desde que o ID do sócio seja menor ou igual a 10. Reparem que não utilizei aqui o where ID sócio menor ou igual a 10, mas sim o having. Então vamos aqui refrescar e cá está então a quantidade de donativos dada por cada um dos primeiros 10 sócios. Vamos imaginar que queríamos também apresentar estes resultados, ou neste caso a quantidade de donativos doados por todos os sócios cujo nome começa pela letra A. Então neste caso nós temos esta query. Selecionamos SNOME e reparem que eu estou a utilizar aliases aqui porque estou a usar duas tabelas e para simplificar as queries eu coloquei então a tabela de sócios chamada S e a tabela de donativos chamada D. Então SNOME, depois o somatório de D quantia como sendo total e vai selecionar a partir de donativos e sócios, onde aqui está a relação entre as duas tabelas, onde o ID do sócio numa tabela seja igual ao ID do sócio na outra tabela, agrupado pelo sócio ID, ok? E depois nós temos aqui o having, que é o mesmo que ter a cláusula where, onde o S de nome, like, e já vimos aqui o like igual a qualquer coisa. O que é que isto significa? Vai buscar o somatório das quantias de donativos dadas por todos os sócios cujo nome começa pela letra A. E se nós agora repararmos aqui, estão aqui as quantias e podemos verificar aqui que só estão então os nomes dos sócios que começam pela letra A. E se quisermos fazer aqui mais uma pequena experiência, temos aqui também o selecionar o nome e o somatório da quantia como total, dos donativos e dos sócios, onde o sócio ID sócio é igual a donativos.id sócio para estabelecer a relação entre as duas colunas, agrupado pelo ID do sócio, portanto por cada sócio, tendo
sabendo que o total, ou desejando que o total, que é o que está ali, seja maior ou igual a 2.300 e ordenando o total por ordem decrescente. Ora, significa que nós vamos ter como resultado o nome do doador, ou do sócio, e neste caso vamos ficar a saber qual foi o sócio que foi mais generoso. Vamos aqui executar e reparem, o sócio mais generoso foi aqui o Sérgio Figueiredo Lopes, que deu 3.324 e, como podem observar, depois está ordenado por ordem decrescente pela existência desta cláusula WHERE.